Jesus existiu de verdade e eu posso provar. É assim que começa esse tipo de vídeo. Falando sério agora, eu estava assistindo um vídeo lá do Iago no Dois Dedos de Teologia, que ele estava reagindo a vários teólogos, ele faz isso também lá, e faz bem, inclusive. E ele estava reagindo a um cara que estava dizendo que é muito difícil de falar que Jesus existiu de verdade. E aí ele disse, eu vou fazer um vídeo. Se prepara aí, que eu já tenho a pauta aqui na minha cabeça, vou fazer a pauta, vamos fazer um vídeo, faz tempo que eu estou querendo falar desse assunto, que Jesus existiu mesmo. Furei seu zóio, Iago. Estou fazendo primeiro. Depois você reage a esse aqui e melhora o que eu fiz. Eu tenho certeza que você tem capacidade de fazer uma coisa melhor do que eu vou fazer aqui agora, porque eu só peguei um caderninho, anotei umas coisas aqui. Aliás, vai ter colinha aqui, gente, que eu anotei umas paradinhas aqui e vou fazer esse negócio. Até porque muita gente que assiste aqui não assiste lá no Dois Dedos, muita gente que assiste no Dois Dedos não assiste aqui. Então, esse é um assunto que você precisa saber. Cara, Jesus existiu, mano. Historicamente é batata, assim, é fácil de mostrar. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Quando a gente fala de história, a gente está falando de reconstrução histórica, a gente não está falando de prova, não é jurídico. Prova é coisa de tribunal. Aqui a gente vai falar de algumas evidências ou de alguns indícios que tornam a existência de Jesus, do ponto de vista historiográfico, extremamente provável, para lá do provável, muito provável, ele existiu. É isso, tá? Se você não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil. Se você gosta de Bíblia e de Teologia, aqui é o seu lugar, e quando você deixa o seu like, o YouTube reconhece isso. Se você nos acompanha já há mais tempo, considere a hipótese de se tornar um membro. Membros do canal têm acesso a conteúdo exclusivo, ao grupo de inscritos. Dá uma olhada nos planos aqui, eu tenho certeza que você vai ficar interessado e vai ser muito beneficiado se você se tornar um membro deste canal que acredita que Jesus existiu na história com H maiúsculo. Então, eu vou começar com dois argumentos que são extremamente comuns no meio acadêmico e que você vai encontrar em quase todo mundo que defende, que estuda Jesus histórico, nem que defende Jesus histórico, que estuda Jesus histórico, você vai encontrar esses dois argumentos espalhados por aí. E eu vou começar com esses dois, tá? Depois eu vou fazer alguns mais específicos, mas o primeiro deles é, entre a morte de Jesus ou a suposta, porque por enquanto Jesus ainda não está existindo, é só hipótese, né? Então, entre o ano de suposta morte de Jesus e o ano de redação do primeiro documento cristão, ou Epístola aos Gálatas, ou primeiro aos Tessalonicenses, o intervalo de tempo é muito curtinho. Então você tem no início da década de 40 e no início da década de 30, um intervalo de 10 anos entre a morte de Jesus e a redação dos primeiros documentos cristãos. O que isso significa na prática? Significa que no intervalo de 10 anos, já existem comunidades que estão se comunicando entre si, falando a respeito de uma pessoa que viveu na Galileia, que tem um lugar específico, uma cidade específica onde essa pessoa nasceu em Belém, mas que essa pessoa cresceu em Nazaré, que passou por um evento que muita gente supostamente teria visto, uma crucificação, de forma que em diferentes lugares próximos, relativamente próximos a Jerusalém, era de fácil averiguação se esse personagem existiu mesmo. É de fácil averiguação saber se... Não é que você tem um intervalo de 10 anos e alguém começa a ser cristão, não. No intervalo de 10 anos a coisa já se espalhou e já tem comunidade na Antioquia, já tem comunidade na Galácia, já tem comunidade na Grécia, em Tessalônica. E facilmente você poderia pegar pessoas que foram contemporâneas desse suposto Jesus para perguntar, aqui em Nazaré, existiu mesmo um tal de Jesus? Ou seja, esse intervalo muito curto já é um belo indício de que Jesus existiu. Fora isso, a evidência extra-cristã, fora do cânon bíblico, fora das fontes cristãs. As fontes não cristãs que dão conta da existência de Jesus são escassas, mas existem. Nós temos Tácito, nós temos Plínio,
E nós temos uma fonte bastante contestada de Flávio Josefo. Então, Flávio Josefo a gente deixa de lado, mas podemos ficar com Tácito e com Plínio. Então, além de uma evidência muito cedo na história de que já existe gente acreditando em Jesus, se comunicando, que poderia averiguar se esse homem de fato existiu, além disso a gente tem essas evidências extra-bíblicas ou extra-cristãs ou não cristãs a respeito de um homem galileu que morreu em Jerusalém. Você tem Tácito, você tem Plínio o Jovem. Beleza? E Flávio Josefo, mas Flávio Josefo, vamos colocar aqui como fonte contestada, porque em alguns manuscritos de Josefo Jesus não aparece, em outros aparecem, a questão de crítica textual da obra de Josefo em si. Se você não sabe o que é crítica textual, nós não temos acesso àquilo que Josefo escreveu de próprio punho, a gente tem acesso a cópias, e essas cópias diferem entre si. Então tem cópia que Jesus aparece, tem cópia que não. Então deixa Josefo de lado. Mas tem. Agora, Tácito e Plínio é mais tranquilo. Então, esses dois argumentos são dois argumentos muito comuns que você vai encontrar em tudo quanto é obra literária que está se propondo a tratar a respeito de Jesus histórico. Você vai encontrar isso em tudo quanto é literatura. Aliás, o que eu sempre indico, você está interessado no Jesus histórico, existe uma literatura de iniciação, existe um começo. Ah, por onde eu começo? Você começa pelo Giuseppe Segala. Por acaso, ele está aqui perto de mim, vou pegar aqui para você ver. É esse aqui, ó. Você começa pelo Pepe Segala, a pesquisa do Jesus histórico, tá? Esse, da Edições Loyola, é um excelente lugar para você começar. Quer entender como que a pesquisa pelo Jesus histórico se iniciou? A minha recomendação é essa. A pesquisa do Jesus histórico para você começar. Nunca li nada sobre Jesus histórico, esse aqui é o cara, é a literatura mais simples que a gente tem em língua portuguesa para te introduzir num mundo que é um pouquinho complexo, que é o que eu vou fazer agora. O link para ele tá aqui na descrição, tá? Vou deixar o link para o Pepe Segala, Giuseppe Segala, Loyola, a pesquisa do Jesus histórico, tá aqui na descrição, vou deixar aqui para você ver. Agora a gente vai entrar nos pesquisadores de Jesus histórico propriamente ditos e as suas peculiaridades argumentativas. E eu escolhi 3, de um universo de pesquisadores de Jesus histórico que demonstram e mostram não apenas que Jesus existiu, mas também detalhes a respeito da vida dele, que tipo de pessoa Jesus foi. Eu escolhi 3 pesquisadores para mostrar argumentos peculiares desses 3 pesquisadores para dizer que Jesus existiu. Beleza? Então vamos a eles. O primeiro deles é o Bart Ehrman, que é um ateu, pesquisador, professor universitário, ateu. E um tanto militante no ateísmo dele, bastante crítico à teologia cristã, inclusive, e pesquisador do Jesus histórico. Para dizer que Jesus existiu historicamente, os argumentos que Bart Ehrman levantam são 3. O primeiro argumento que ele levanta é o argumento do atendimento múltiplo, tá? Então, argumento do atendimento múltiplo, que é o seguinte: se um mesmo evento ou ensinamento é atestado em múltiplas fontes, é mais provável que ele tenha acontecido. Então, aqui é mais meramente do que você buscar quais são as evidências extra-bíblicas de que Jesus existiu. Mas você pegar um evento específico da vida de Jesus e ver se isso é atestado em múltiplas fontes. E a crucificação, por exemplo, é atestado em múltiplas fontes, e esse atendimento múltiplo, ele precisa ter concordância. Não apenas aparecer em várias fontes, mas aparecer em várias fontes da mesma maneira, com detalhes similares. E a crucificação de Jesus aparece em várias fontes com detalhes similares, várias fontes primárias. Então, além daquelas 2 primeiras que a gente já mencionou, nós temos o que o Bart Ehrman vai colocar como atendimento múltiplo. Além do atendimento múltiplo, nós temos a
dificuldade para o autor. O que é o critério da dificuldade para o autor? Quando um autor está escrevendo uma história, ele está buscando autoridade, está buscando mostrar que aquela história aconteceu, está buscando legitimidade. Por que ele incluiria elementos nessa história que dificultam a aceitação da sua própria história? E a crucificação é um exemplo disso. Você quer contar uma história gloriosa, você não vai usar um instrumento de maior humilhação do Império Romano para dizer a respeito desse personagem glorioso. E então, esses autores que estão incluindo a crucificação no relato, muito provavelmente estão incluindo algo que realmente aconteceu, e não algo inventado. Então é o critério da dificuldade para o autor. O autor não vai inventar uma coisa que o contradiga, que mine a sua autoridade. Tá? Então a crucificação é um desses critérios aí, que é uma das coisas que dá margem para um critério de dificuldade para o autor. Além disso, o Bart Ehrman lista, além daqueles dois primeiros que eu mencionei, desses dois que são peculiares do Bart Ehrman, ele fala a respeito da coerência contextual. Aquilo que um personagem está fazendo num determinado relato é coerente com o seu contexto histórico, com o lugar onde ele viveu, com os costumes daquele lugar? Se não for, provavelmente esse cara foi inventado. Agora, se o que está sendo dito a respeito daquele personagem condiz com o que tipicamente é dito a respeito de personagens daquele contexto, você tem coerência contextual. E Jesus apresenta essa coerência contextual. Você tem uma série de personagens no primeiro século clamando para si o título de Messias. O tipo de descrição feito a respeito de Jesus condiz com uma pessoa que viveu em Nazaré. Então Jesus parece ser contextualmente coerente nos relatos dos evangelhos. Então você tem aqui um autor ateu elencando 3 critérios que demonstram plausibilidade histórica dos relatos a respeito da existência, pelo menos, de Jesus. Quando a gente fala especificamente desse terceiro argumento, a coerência contextual, a gente chega ao nosso segundo estudioso que a gente vai mencionar aqui, o segundo pesquisador que a gente vai mencionar aqui, que é o Geza Vermes, que se lê Geza Vermes, mas pronuncia-se Geza Vermes. Se você for falar dele por aí, faça bonito, não passe vergonha, não fale, eu li Geza Vermes, não, fale, eu conheço a obra de Geza Vermes. Muito melhor. Geza Vermes é um estudioso que foi peculiar, único, iniciou uma tendência, começou a fazer algo que pouca gente estava fazendo. O que Geza Vermes é notadamente alguém que... O que ele faz que é tão notadamente peculiar? Ora, Geza Vermes é o primeiro grande estudioso a contextualizar Jesus dentro de um ambiente rabínico. Ele vai usar as fontes do judaísmo tanaítico para contextualizar Jesus. E o que Geza Vermes encontra? Encontra um Jesus histórico profundamente coerente culturalmente com aquilo que se espera de um mestre. Geza Vermes, ao usar as fontes rabínicas e olhar a história de Jesus, encontra o quê? Coerência textual. Geza Vermes não é cristão, também não é um ateu como Bart Ehrman. Ele é um judeu, não sei, ou foi um judeu, ele já não vive mais, mas ele foi um judeu, que eu não sei o grau de prática religiosa dele, porque muitas vezes esses estudiosos deixam as suas práticas religiosas para a sua vida privada, mas o que nós conhecemos da sua atuação acadêmica é de alguém que, sendo um judeu, pesquisou Jesus dentro do contexto do judaísmo do primeiro século, e dentro desse contexto ele encontra o quê? Coerência contextual, e ele é, no seu tempo, inovador, hoje não mais, porque muita gente seguiu a tendência dele,
no sentido de situar Jesus dentro de um contexto rabínico. Então, se você tem Bart Ehrman, um ateu, e Geza Vermes, um judeu que não aceita Jesus como Messias, não apenas aceitando a existência histórica de Jesus, como fundamentando a historicidade de Jesus enquanto personagem na Galileia do primeiro século e posteriormente na Judéia do primeiro século. O terceiro estudioso que eu gostaria de trazer é o Robert Funk. O Robert Funk não era um cara do batidão, nem um cara do trap, embora tenha esse nome, Robert Funk. Robert Funk é o pai do Jesus Seminar. Jesus Seminar foi um movimento de estudos do Jesus histórico, talvez o mais famoso deles, na segunda metade do século XX. Tão famoso que atraiu inclusive pesquisadores diletantes de fora da academia, de fora do mundo acadêmico. Um desses diletantes era Paul Verhoeven, que foi diretor de Robocop. Curiosidade apenas, mas Robert Funk era o principal acadêmico do Jesus Seminar, que também acaba contando mais tarde com John Dominic Crossan, com Marcus Borg. Robert Funk, ele é o pai desse movimento que não apenas acredita que é evidente que Jesus tem existido historicamente, mas que também acredita que é possível traçar aquilo que Jesus realmente disse e aquilo que é invenção dos evangelhos. Então, o Jesus Seminar, ele descredita os evangelhos, mas pela multiplicidade de comunidades cristãs independentes que clamam para si a figura de Jesus, o Jesus Seminar tenta, numa tentativa mal sucedida, é verdade, mas tenta resgatar qual era a tradição oral por trás do texto dos evangelhos e descobrindo essa tradição oral, principalmente por trás dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, tenta se descobrir o que Jesus realmente falou. O que Jesus realmente disse. Numa espécie de crítica da forma. E então nós temos aqui um ateu, um judeu e um acadêmico que nem mesmo crê na autenticidade das falas de Jesus nos evangelhos, crê apenas em algumas, mas tendo inclusive a ousadia de dizer, olha, mas a gente consegue traçar a tradição oral por trás do texto para chegar no Jesus histórico. Para a gente se aprofundar nisso, eu precisaria explicar para vocês um pouquinho do que é o problema sinótico e como as intersecções entre Marcos, Mateus e Lucas funcionam, não é o objetivo de hoje desse vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqueles dois primeiros argumentos você encontra em tudo quanto é autor, e eles já seriam suficientes para você dizer, Jesus existiu. Jesus existiu. Tinha um monte de gente seguindo um tal de Jesus, e seguir esse tal de Jesus significava ser perseguido. Você acha que eles não iam conferir se esse cara existiu mesmo? Não, eu vou aqui perder contrato da minha guilda comercial, eu vou aqui perder a minha família em nome de uma pessoa que eu não tenho certeza nem se existiu. Não é plausível, não é realista. Num período em que é perfeitamente averiguável se aquela pessoa realmente fez aquelas coisas. Então, esse ponto já seria suficiente. Além disso, nós temos as evidências textuais que são não cristãs. Somou as duas. Soma isso a atendimento múltiplo, dificuldade para o autor e coerência contextual, e você vai começar a entender que, além dos argumentos individuais fortes, você vai juntando outros argumentos e a união desses todos tornam a existência de Jesus não apenas plausível, como absolutamente provável. É uma piração imaginar que Jesus não existiu, e por isso ateus como Bart Ehrman, que é pesquisador de Jesus histórico, judeus como Geza Vermes, que é pesquisador do Jesus histórico, e críticos como Robert Funk, que duvida da autenticidade das falas de Jesus nos evangelhos, mas que crê que consegue traçar algumas, pelo menos,
Por isso que pessoas como essas, que não são cristãos, não são confessionais, não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, não têm um interesse pessoal nisso, por isso eles afirmam, sem medo de errar, Jesus como personagem histórico realmente existiu. Então a gente aqui não está recorrendo ao Craig Keener, ao Ben Witherington, ao N.T. Wright. Não estamos recorrendo a autores confessionalmente cristãos, pesquisadores também da área. Não. Um ateu, um judeu e um crítico ferrenho dos evangelhos. Todos eles dizem que Jesus de fato existiu na história. E por causa do conjunto desses argumentos, quando você vai conversar com os acadêmicos dessa área, se você vai na SBL, na Society of Biblical Literature, e você atende os painéis sobre Jesus, ninguém ali questiona a historicidade de um personagem galileu chamado Jesus de Nazaré. Ninguém. Não existe acadêmico que questione isso hoje. E quando você vai na SBL, você não está entre crentes ortodoxos, embora haja evangélicos ali, ortodoxos ali, mas eu diria para você que mais da metade num congresso da SBL é de pessoas que meramente têm a Bíblia como objeto de estudo. E isso não tem um papel necessariamente confessional na vida dessas pessoas. Então, esses são os argumentos, é por isso que é absolutamente consensual na academia que um personagem chamado Jesus de Nazaré de fato existiu. E como a gente lida com a pesquisa do Jesus histórico, com as afirmações do Jesus histórico, a gente olha aqui o Giuseppe Segala. E um livro sobre Jesus, eu quero um livro de um pesquisador de Jesus histórico que seja confessional e que ele vai falar a respeito de Jesus. Eu indico esse aqui do R.T. France, Jesus the Radical, tá em inglês, é um livrinho curtinho, mas extraordinário, que sintetiza quem foi Jesus. Jesus the Radical, talvez seja um pouquinho difícil de achar, mas vale a pena. Se eu achar fácil, eu vou colocar o link dele na descrição aqui para você também. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima.